Bom, vamos então a Batman de Frank Miller, uma análise das condições de produção em torno de O Cavaleiro das Trevas. Nós vamos usar aqui nessa apresentação um instrumental do Michael Baxandall no livro Padrões de Intenção. O Baxandall argumenta que para a gente entender uma obra de arte, nós precisamos reconstruir as intenções do artista e as condições ao redor do artista, que é um processo que ele usa para analisar as obras do Picasso, mas ele inicia essa proposta olhando como que o engenheiro Benjamin Baker resolveu um problema específico, que foi a construção da ponte Forth, na Escócia, num estuário. Para fazer isso, ele olha para um diálogo entre a concepção da obra e a execução. E ele vai decupar esse procedimento. Nesse sentido, ele está próximo do realismo do Karl Popper, né, porque o Popper é um filósofo que argumenta que nós não devemos tentar reencenar os pensamentos de um artista, mas ele defende que a gente deve reconstruir a idealização razoável dos problemas e situações enfrentados pelos atores, pelos artistas, por quem está criando uma obra. Então, para o Popper, o foco está na análise de problemas objetivos e não na subjetividade. Bom, o Baxandall começa a dividir como que ele vai observar a construção da ponte e o contexto ao redor dela. Então, a necessidade da continuidade de linhas ferroviárias, a rivalidade entre empresas ferroviárias na Inglaterra e no Reino Unido do final do século XIX, e a demanda da marinha por espaços para navios estabelecem algumas das razões de por que a ponte deveria ser construída. E a forma da ponte, que foi determinada pelo Baxandall, ela entra no campo do design e no campo do que são as considerações materiais, as técnicas de construção e a estética funcional da ponte. Aqui está a ponte Forth em seu resultado final, e aqui temos os planos, né, os blueprints originais do Benjamin Baker. Então o Baxandall começa a fazer uma lista de características que vão nos dar aí a condição ao redor da construção da ponte. Ele elenca aqui 24, né, entre elas os estuários da costa leste da Escócia, localização da cidade, até o fundo lamacento, assoreado do rio Forth, o fato de que o engenheiro interior, o Balch, foi demitido e assim por diante, passando até pelas características da resistência do aço, né, do uso de materiais e afins. Então ele faz um triângulo para reconstruir as condições de produção da ponte e também de uma obra, né? Então a ponte, o produto final, a tarefa, que é o problema objetivo, então a necessidade de construir uma ponte capaz de superar os ventos laterais, o rio com fundo lodoso, e aí as influências culturais que estão ao redor dessa construção, as condições tecnológicas, as questões mais materiais. É nisso que ele estabelece alguns conceitos básicos. Um é o encargo, que ele chama de charge, que seria como a regra dada para que algo fosse realizado. Então, no caso do Baker, foi construir a ponte, né? Charge. O brief inclui aí as condições locais específicas ao redor da construção. Então, aí a travessia de uma milha com uma ilhota rochosa no meio, o fundo assoreado do rio Forth, a necessidade de espaço para navios passarem, né, e a força dos ventos. E, finalmente, ele vai colocar um outro conceito muito importante, que é o troc. O troc é a relação de troca que é estabelecida pelo artista ou o engenheiro e os consumidores da sua obra ou os usuários da ponte, no caso.
né, e a sociedade como que ela está absorvendo aquilo. Mas é uma relação maior, no caso das obras de arte, do que apenas a troca material. Ela não é só moeda, ela é também a aprovação, o estímulo intelectual, a troca de ideias, as amizades estabelecidas pelo artista, o histórico pessoal, né, e o lugar que o artista está se colocando, né, está atingindo quando ele entra em um momento da história da arte com a obra que ele está produzindo. Então ela não é só uma troca monetária. Então você tem a aprovação, o estímulo intelectual, a provocação com as artes que vêm antes, né? E um lugar, como eu disse, na própria história da atividade, daquela atividade, seja a pintura, como ele faz com o Picasso, seja os quadrinhos, no caso do Frank Miller. Então, o artista pode optar receber ou mais dinheiro, ou um certo senso de si na história da pintura, ou dos quadrinhos, ou da literatura, ou da dança, né? Qualquer que seja a arte, ou da engenharia, no caso do Baker. Então, o troc, ele vai para além só da troca financeira. Aplicando essas ideias para o Demolidor, né? Então, o Frank Miller, no final dos anos 70, começou a trabalhar na Marvel e começou a trabalhar como desenhista do Demolidor. Ele não era ainda o escritor, mas já tinha conseguido entrar naquele título mensal que não estava indo particularmente bem financeiramente. E ele estava um pouco cansado com o gênero dos super-heróis. Ele dizia que parece que não tem nada de humano, parece que a única maneira de tornar o gênero interessante é fazer as coisas ficarem grandiosas demais. Ele queria mudar a maneira como os quadrinhos estavam sendo feitos. Ele estava insatisfeito com a infantilidade dos quadrinhos e com o tipo de conflito que eles estavam explorando. Um dos temas que ele quer abordar é a violência, né? E o Demolidor, por ser um herói urbano, tem um certo foco nisso e ajuda ele a fazer isso. E ele sabe que você trabalhando com violência, você vai poder abordar um público um pouco mais adulto. Os quadrinhos japoneses já tinham uma certa tradição em produzir produtos, né, quadrinhos para adultos. Em particular, o Lobo Solitário inspira ele nessa época, não só pela violência e pela ausência de censura, mas também pela decupagem artística dos quadrinhos. Então aqui tem a morte da Elektra, que é um momento bastante famoso do Demolidor, né, a inspiração que ele teve dos quadrinhos japoneses. Ele acaba sendo influenciado também pelo cinema, em particular pelo Clint Eastwood e o personagem Dirty Harry, ao qual ele faz uma citação direta, como a gente pode ver aqui. Né? E ele também é inspirado pela literatura noir, né, a literatura de ficção, de crime, literatura policial, do Dashiell Hammett, Raymond Chandler e outros autores aí que escreveram nos anos 40, 30, 40, 50, esses livros policiais. Aqui temos uma página do Lobo Solitário, que é uma das grandes referências dele. E aqui as capas que ele fez para algumas das edições americanas do Lobo Solitário. Ele também é, nesse momento, inspirado pelos quadrinhos europeus, em particular a Metal Hurlant, Heavy Metal, que também está produzindo quadrinhos para adultos, muitos de ficção científica e de fantasia. Aqui nós temos as revistas 1984 e Epic, da Warren Publishing, né, a 1984, e a Epic da própria Marvel, que também segue essa linha aí da Heavy Metal, com fantasia e ficção científica para adultos. Aqui temos uma ilustração do Moebius, que vai ser uma referência para ele, em particular na obra Ronin, que ele faz em 1983 para DC. Então, quando ele termina o Demolidor,
ele já está com bastante prestígio, porque ele recuperou aquele título e começa a chamar a atenção do mercado de quadrinhos. E ele é chamado para DC para fazer uma obra que seja autoral, que é o Ronin, e ele pega essas influências de mangá e de quadrinhos europeus e produz o Ronin. O cinema dos anos 70 e 80 também está influenciando ele, não só no Dirty Harry, ali, no Clint Eastwood, mas também em filmes que têm anti-heróis, filmes mais melancólicos e críticos, como O Franco Atirador, com Robert De Niro, e Maratona da Morte, que é um thriller policial com o Dustin Hoffman. E a Marvel estava passando ali por grandes diferenças, todo o mercado de quadrinhos está passando por grandes mudanças e outros autores como ele, que são fãs de quadrinhos, estão entrando na indústria. O mercado, ao mesmo tempo, também está mudando. Você tem as Comic Cons surgindo e lojas especializadas como a Forbidden Planet e outras que vendem livros de ficção científica e fantasia e permitem que o público seja mais específico. Esse mercado chamado mercado direto está crescendo muito. É nessa que no metade dos anos 80, desculpa, a ADC resolve dar oportunidade para que ele reinvente o Batman. Então a Jeanette Kahn, que era editora da DC na ocasião, está gostando muito do trabalho dele. Ele fez o Ronin, ele fez o Demolidor, e ele é chamado para pegar um dos maiores personagens da casa, que é o Batman, e reinventar ele. E ela mesma diz que, né, o Cavaleiro das Trevas causou uma grande mudança. Então, quadrinhos muito importantes que vieram depois, como o Watchmen, A Piada Mortal, Asilo Arkham, Sandman, toda a linha Vertigo, né, o Vertigo, Vertigo, né, da DC, Preacher, Authority e muitos outros quadrinhos foram influenciados pelo que ele fez no Cavaleiro das Trevas. A colorista do Cavaleiro das Trevas é a Lynn Varley, e ela trabalha com um esquema de cores que é muito mais sofisticado do que o padrão. Assim, a gente tem que pensar que meros 20 anos atrás, como por exemplo nesse quadrinho do X-Men de 1967, a divisão de cores era muito mais primária, né? E até mesmo nos quadrinhos da Marvel, aqui temos também X-Men, X-Men de 1986, o mesmo ano, a gente pode ver que as coisas melhoraram um pouco, mas a colorização está bastante direta. As cores do Cavaleiro das Trevas, como a gente pode ver aqui nessa imagem, são mais complexas, né? A colorização foi feita aí com uma sofisticação maior. Eles usam a página inteira como tela. Aqui temos uma página de Watchmen também com uma colorização um pouco mais tradicional. Aqui voltamos para o Cavaleiro das Trevas. Ao mesmo tempo, em termos de complexidade temática, o Cavaleiro das Trevas traz um desenvolvimento às histórias, né, de heróis. As motivações psicológicas são mais profundas, são mais densas, tem uma sensação de apocalipse nas histórias, né? Os vilões, aí o Coringa, ele é bem mais psicótico e doentio. E, inclusive, o Estado é corrupto, né? É muito corrompido na história. É claro que tudo isso não veio do nada, né? O Batman do Neil Adams estabelece uma influência para ele também. Nos anos 70, Neil Adams já tem um Batman um pouco mais detetivesco no ar, assim, né? E que já está encaminhando o personagem para algo mais sério e maduro.
Num comentário político, o Batman do Frank Miller se volta também contra a própria administração do Ronald Reagan, que era presidente na época, né? Então, ele não confia no poder estatal. Ele representa valores que podem ser ditos como mais conservadores, porque ele não é leniente com delinquentes, com criminosos, ele é impiedoso, né, com bandidos, com assaltantes, com criminosos que roubam e matam por dinheiro, mas ele não confia na concentração de poder do Estado. Então, e apesar dele fazer uma espécie de revolução no final com os filhos de Batman, a revolução dele é ancorada nesses valores que não tem essa leniência com a delinquência. Né? E é nesse sentido que o super-homem do Cavaleiro das Trevas, aí sim, é um soldado do Estado. Ele está submisso ao Estado e ele é um braço do Ronald Reagan. Em termos de decupagem, também o Miller estabelece alguns métodos que podem ser vistos como inovadores aqui, né? Ele tem muito uso da mídia, essa utilização de quadricular algumas páginas em diversos painéis, como a gente pode ver aqui, estabelece um andamento cadenciado muito interessante. E ao mesmo tempo ele também está criticando um pouco o estilo de vida yuppie, né, que está prevalecendo ali nos anos 80, com o florescimento de Wall Street, uma coisa um pouco glamurosa em relação ao uso da cocaína, a produtividade, o mercado de ações, né, que também são temas e momentos que são satirizados em obras literárias como A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe, e O Psicopata Americano, do Bret Easton Ellis. Outro tema que paira sobre a obra é a Guerra Fria e o aspecto do perigo nuclear, aqui representado no filme O Dia Seguinte, que é um filme dos anos 80 que demonstra esse temor, que era uma constante, né? A maneira como o presidente está muito mais preocupado com esses conflitos do que com a degradação urbana que acontece nas cidades americanas, demonstradas na história, em particular Gotham, claro, que está assim rendida ao crime. Então, aplicando os conceitos do Baxandall diretamente no Cavaleiro das Trevas, podemos dizer que o charge, né, ou o encargo do Miller, foi a tarefa geral de revitalizar e recontextualizar o Batman dentro dos anos 80, né, em reinventar o Batman, respondendo ao zeitgeist, ao espírito dos tempos cultural da época, colocando o desencanto com as instituições, com o Estado, com o Ronald Reagan, o medo nuclear, né, e amadurecendo o personagem, mostrando a delinquência e o crime tomando conta do espaço urbano e, ao mesmo tempo, o conflito das grandes potências que poderia levar a um holocausto, né, uma distopia. As condições ao redor, né, da produção, o brief, então você tem o contexto cultural e social dos anos 80, a Guerra Fria, o medo nuclear já citado, essa desilusão com as autoridades, com as figuras de autoridade, né, como a Gotham que está decadente e corrupta. E aí um personagem mais envelhecido, o Batman, ele tem mais de 50 anos na história, né, ele é mais brutal, ele é mais vulnerável também e lida com vilões mais psicopatas. A influência do cinema e da literatura noir está clara ali. E ele, claro, está dialogando numa linha temporal do personagem, que já tinha ali décadas e décadas de histórias do Batman, e até o seriado de TV, que era engraçado, que era baseado na comédia, né? E ele se distancia, ele dialoga com essas versões se distanciando delas.
o Troc demonstra quais foram os resultados dessa troca entre o Miller e a cultura dos quadrinhos na qual ele estava, né? Então, ele ofereceu uma experiência muito culturalmente significativa, né? Ele teve um reconhecimento crítico, a obra foi e é muito aclamada, né? Porque ela redefiniu o potencial dos quadrinhos como uma arte madura e o gênero do super-herói também. Ele estimulou discussões sobre o papel dos heróis na sociedade, então questões de moralidade, justiça, autoridade e poder foram trazidas de uma maneira um pouco mais profunda para esse gênero dos super-heróis. E ela teve um grande impacto na cultura popular, né? Influenciou o personagem e a interpretação do personagem, tanto nos quadrinhos posteriores como no cinema. O cinema contemporâneo do Batman leva em consideração a obra do Miller, né? E também trouxe todas essas outras obras que foram citadas aí, né? Como a linha Vértigo ou a linha do Asilo Arkham, né? Esses quadrinhos mais maduros. É isso, essa é uma apresentação introdutória, eu espero que tenham gostado e leiam o artigo para um desenvolvimento um pouco mais profundo. Muito obrigado e até a próxima.